Entra no ar, a partir de agora, Boletim Panorama News. Boletim Panorama News. O seu boletim diário de notícias, aqui na Falcon Rádio Web. Boletim Panorama News. Boletim Panorama News. Ao vivo. Está no ar a partir de agora, aqui na Rádio Falcon, Boletim Panorama News, ao vivo comigo, Luiz César Moreira. Este programa é coordenado pelas turmas de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Confira as manchetes de hoje. Inscrições para o programa Mais Médico terminam hoje. Corpos de 35 detentos mortos em presídios aqui no Amazonas já foram identificados pelo IML. E tem mais informações para você. Reconstrução do Museu Nacional terá cortes de verbas. O programa Boletim Panorama News está no ar. E eu quero aqui mais uma vez enfatizar e convidar a todos que nos ouvem e que nos assistem também para estarem conosco no Auditório Nelson Falcão nesta quinta-feira, a partir das 19 horas. A apresentação do jornal Panorama News ao vivo com as turmas de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, aberto para todos os alunos, professores, coordenadores da Faculdade Marta Falcão. O tema é feminicídio. Olha, se eu fosse você, não perderia, tá bom? Vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 30 de maio. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora em Manaus, no Amazonas. Temperatura mínima 23 graus, a máxima 30 graus. Também teremos um giro de notícias com os repórteres da Agência Brasil. Vamos às notícias de hoje. Notícias locais, nacionais e internacionais. De acordo com o Ministério da Saúde, um dos requisitos necessários é estar formado e ter habilitação em qualquer conselho regional de medicina do país. Inscrições para o programa Mais Médicos terminam hoje. Os profissionais interessados em participar do Mais Médicos têm até esta quarta-feira, dia 29, para se inscrever no programa. De acordo com o Ministério da Saúde, um dos requisitos necessários é estar formado e ter habilitação em qualquer conselho regional de medicina do país. O órgão orienta a importância de os candidatos estarem atentos a todas as regras de adesão previstas no edital número 11/2019, publicado em 13 de maio deste ano no Diário Oficial da União. Uma delas se refere à apresentação dos documentos no ato da inscrição, feita exclusivamente pela internet, por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas CGP, disponível no site do Mais Médicos. Para esta fase do programa, estão previstas 2.212 vagas destinadas principalmente para o atendimento na atenção primária à saúde da população que vive nas regiões com mais necessidades de cuidados. Entre os dias 6 e 7 de junho, os candidatos deverão acessar o sistema CGP para escolherem entre as vagas disponibilizadas nos 1.185 municípios e 13 distritos sanitários especiais indígenas, com os mais altos índices de vulnerabilidade do país. Hoje também é o último dia para os gestores locais confirmarem o número de médicos que precisam para o atendimento em suas unidades de saúde. A publicação do resultado com o número final de vagas destinadas aos municípios que receberão os profissionais serão publicada no dia 4 de junho. Segundo o Ministério, a previsão para que os médicos já comecem a atuar nas unidades de saúde é junho deste ano. Corpos de 35 detentos mortos em presídios do Amazonas já foram identificados pelo IML. Em todos os 40
corpos da chacina ocorrida na última segunda-feira, dia 27, o exame necroscópico já foi realizado. A força-tarefa montada no Instituto Médico Legal para necrópsia nos corpos dos 40 detentos mortos no sistema prisional na segunda-feira já conseguiu fazer a identificação preliminar de 35 deles. Em todos os 40 corpos, o exame necroscópico já foi realizado. Ainda na segunda, um detento foi liberado para velório e enterro para a família. Os laudos necroscópicos devem ser concluídos inicialmente em 30 dias. O documento não é necessário para a liberação dos corpos e sim para o inquérito sobre os homicídios que estão sendo conduzidos pela Polícia Civil do Amazonas. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Estado de Assistência Social está realizando o atendimento psicossocial das famílias. O trabalho reforça a ação desenvolvida no próprio IML. No dia em que os crimes ocorreram, a direção da instituição reuniu as famílias no auditório e explicou todos os procedimentos para a liberação dos corpos. Pegou os contatos de familiares e informou que eles seriam acionados para receberem os corpos assim que todos os trâmites legais necessários à liberação fossem concluídos. Dos 39 corpos que ainda estão no ML, 35 já foram identificados preliminar por meio da impressão digital. Estes seguem para a finalização da identificação a partir desta quarta-feira. Entre 4 casos ainda não foi possível fazer a identificação por falta de prontuário civil para a comparação da impressão digital, ou seja, a família não apresentou a identidade. Nesse caso, o IML deve realizar um odontograma ou DNA para a identificação. Nestes, o IML está entrando em contato novamente com as famílias para a coleta de documentação que ajude, para a coleta de documentação para que ajude na identificação. Das mortes registradas no domingo, dia 26, os 15 corpos já foram liberados para os procedimentos funerários pelas famílias. Você está assistindo pelo canal no YouTube e também ouvindo pela web o boletim Panorama News, apresentado por mim, Luiz César Moreira. Este programa é coordenado pelas turmas de jornalismo e publicidade e propaganda aqui da Faculdade Marta Falcão. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência, agradecendo também os trabalhos técnicos do Moroni Silva, também do Diego, que estão aqui no estúdio da Rádio Falcão. Mais uma vez, convidando a todos para participarem nesta quinta-feira da apresentação do trabalho jornalístico, jornalístico das turmas de jornalismo e publicidade e propaganda, primeiro período noturno, disciplina do professor Orígenes. É isso mesmo, então você não pode perder, vai ser uma apresentação fenomenal, a expectativa é muito grande dos grupos, roteiro, criação, divulgação e também da parte de logística, que é a divulgação, estão muito antenados aí, também esperando esse momento, ansiosos todos por esta apresentação. O tema é feminicídio. O feminicídio está nas capas aí dos jornais, estão nos roteiros jornalísticos de televisão, enfim. A entrada no auditório Nelson Falcão é aberto para todos aqui da Faculdade Marta Falcão. A entrada, 1 quilo de alimento não perecível. Convidados especiais, entrevistas com especialista no assunto e também depoimento de vítimas. Olha, vai dar o que falar, hein? Então não perca. Mais uma notícia para você que está acompanhando a nossa programação hoje. Reconstrução do Museu Nacional terá cortes de verbas. A reconstrução do Museu Nacional, destruído por um incêndio em setembro de 2018, vai ter as verbas afetadas, segundo o anúncio feito pelo governo federal. O fato foi descoberto por um levantamento divulgado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. De acordo com o levantamento, os 55 milhões de reais reservados para a reforma do museu terão um corte de 21,63%, o
que representa uma redução de 11 milhões de reais. Com isso, o valor final para a reconstrução fica em 43 milhões de reais. O valor inicial seria usado na primeira fase de reconstrução do museu, que deve ser realizado até 2021. A redução das verbas estão ligadas ao contingenciamento feito pelo Ministério da Educação, o MEC, no final de abril, que bloqueou o orçamento de 63 universidades e 38 instituições federais de ensino do país. O MEC, em nota, informa ter liberado em 2018 cerca de 10 milhões de reais para ações emergenciais de recuperação do museu. Entre as ações financiadas estão o escoramento da estrutura do edifício, retirada dos escombros, resgate dos acervos e instalação de cobertura provisória, além da aquisição de módulos habitacionais para atividades de laboratórios de guarda e tratamento dos acervos resgatados. Essas ações permanecem em execução. Muito bem, agora nós vamos para o nosso intervalo e já voltaremos com muito mais para você aqui no Boletim Panorama News, inclusive com um giro de notícias com os repórteres da Agência Brasil. Volto já. Estamos apresentando Boletim Panorama News. Dia 30 de maio, no Auditório Nelson Falcão, anexo à Faculdade Marta Falcão Uaiden. Às 19 horas, as turmas de jornalismo e publicidade e propaganda estarão apresentando o jornal Panorama News, ao vivo, com o tema Feminicídio. Entrevista com especialistas, convidados especiais, matérias exclusivas, depoimentos inéditos de vítimas. Jornal Panorama News, ao vivo, no Auditório Nelson Falcão, anexo à Faculdade Marta Falcão Uaiden. Você não pode ficar de fora. Aberto para todos da instituição. Não perca! Estamos de volta com o Boletim Panorama News aqui na Rádio Falcon, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Também estamos no Instagram. Acesse, compartilhe as informações, nos informe também como você está acompanhando a programação aqui da Rádio Falcon. E também, claro, do programa Boletim Panorama News, @Boletim Panorama News no Instagram. Muitas novidades vêm por aí. Vamos para mais notícias. Omisso na exploração das aéreas, o CAD defende cobrança de bagagem. O lobby das companhias aéreas mostra novamente o seu vigor. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que se manteve omisso enquanto as empresas não cumpriam a promessa de reduzir os preços das passagens, enviou um ofício ao subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, recomendando ao governo que vete a decisão que proibiu a cobrança por despacho de bagagem. O documento é assinado pelo presidente do CAD, Alexandre Barreto de Souza. O Congresso Nacional aprovou a lei, ainda pendente de sanção do presidente Jair Bolsonaro, que prevê gratuidade no transporte de uma mala por passageiro de peso máximo correspondente à categoria dos aviões. O presidente já afirmou que o coração manda manter a decisão do Legislativo, mas ele só decidirá aos 48 do segundo tempo. O projeto aprovado do Congresso proíbe a cobrança de bagagem nos seguintes limites: até 23 quilos em aviões com mais de 31 assentos, até 18 quilos em aeronaves com 21 a 30 lugares, até 10 quilos se o avião tiver até 20 assentos. Empresas, elas são prioridade. O presidente do CAD, em sua comunicação ao governo, alega que a medida afeta os investimentos no mercado aéreo e prejudica a concorrência no setor. Para Alexandre Barreto de Souza, a proibição de cobrança prejudicaria
os consumidores, porque fará com que as empresas, principalmente as low cost, não disponibilizem passagens a custo mais baixo. Em seu ofício, Souza não fez qualquer referência à omissão do CAD desde 2016, quando foi instituída a cobrança, né, pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, sempre sensível aos interesses das empresas, mediante a promessa jamais honrada ao reduzir o preço das passagens. Na minha opinião, essa proposta lançada pelo governo e aprovada pelo Legislativo, com certeza é válido para todos os brasileiros. Para aqueles que viajam, inclusive constantemente, que trabalham em outros estados, em outras cidades, e se deslocam por diversas vezes, né? Às vezes levando muitas bagagens, poucas bagagens. Então, para mim, essa proposta é primordial. Brasileiro agradece, mas a decisão vai vir do presidente da República. Vamos a mais uma notícia. CPI do BNDES ouve hoje o ministro Palocci em reunião fechada. Lembrando que o ex-ministro Palocci, ele era ex-ministro dos governos Lula e Dilma. A Comissão Parlamentar de Inquérito CPI do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ouviu nesta terça-feira, ou está ouvindo nesta terça-feira na Câmara dos Deputados, o ex-ministro da Fazenda. Aliás, ontem, né, eles estão ainda em reunião, eles estão ainda colocando o ex-ministro Antônio Palocci para depor, né, para explicar, né, esse rombo no BNDES. Portanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ouviu nesta terça-feira, dia 29, na Câmara dos Deputados, o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Porém, a reunião foi em portas fechadas e as informações obtidas são sigilosas. Ninguém explicou qual o motivo. A comissão tem o objetivo de investigar contratos, com ênfase nos contratos internacionais firmados pelo banco entre os anos de 2013 e 2015. Sendo assim, a expectativa do colegiado é que Palocci possa esclarecer quais foram os trâmites de contratos internacionais. Para a deputada Paula Belmonte, do PPS no Distrito Federal, o ex-ministro dos governos petistas de Lula e Dilma foi a peça-chave nas negociações entre o BNDES e as grandes empresas, conforme apontam diversas delações no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-ministro possa esclarecer as graves acusações nas denúncias do Ministério Público Federal, envolvendo o objeto desta CPI, em especial elucidar se como se dava a intermediação política nas decisões técnicas do banco. E com certeza ele sabe muita coisa e é uma peça importante para elucidar esse rombo, né, nos cofres públicos, principalmente no BNDES. Vamos ao giro de notícias com os repórteres da Agência Brasil, aqui no Boletim Panorama News. Operação da Receita Federal combate fraude na declaração do imposto de renda. Informações com o repórter Daniel Fagundes. A Receita Federal inicia nesta quarta-feira a primeira fase da Operação Tio Patinhas para combater fraudes na declaração do imposto de renda. O trabalho vai começar por municípios da Serra Gaúcha, onde os auditores identificaram mais de 8 mil pessoas físicas que declaram possuir ao menos R$100 mil em dinheiro. Desse grupo, 91 contribuintes afirmam ter mais de R$1 milhão em espécie. A fiscalização constatou ainda que um único computador emitiu
emitiu mais de 800 declarações indicando dinheiro em espécie em valores relevantes, o que reforça a suspeita de conduta fraudulenta. O auditor fiscal e coordenador da operação, Kiyoshi Matsuda, suspeita que os valores são fictícios e explica que eles podem mascarar atividades ilícitas. Suspeitas elas partem do fato de que a gente constatou que há uma quantidade muito grande de valor em espécie declarado nas declarações de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física. Há alguns tipos de estratagemas que podem ser utilizados com esse dinheiro em espécie quando declarado e não existe, né? O primeiro deles é viabilizar uma sonegação futura. Então, os contribuintes criam uma espécie de reserva fictícia, viabilizando que no futuro eles adquiram bens com dinheiro que tem recursos ilícitos. Mas talvez mais crítico do que isso é o fato de que esse dinheiro em espécie declarado pode ser utilizado para situações de lavagem de dinheiro. Segundo dados da Receita Federal, somente no Rio Grande do Sul existem 8,8 bilhões de reais em espécie declarado por pessoas físicas. A região da Serra Gaúcha apresenta a maior incidência no estado, com mais de 3 bilhões declarados. Matsuda alerta para que os contribuintes retifiquem as declarações para evitar multas que variam entre 75% e 225% sobre o valor do imposto de renda. O foco dessa primeira fase, em particular da operação de Patinhas, é viabilizar que os contribuintes que porventura tenham informado valores que na verdade não existem, que eles retifiquem as declarações e se autorregularizem, evitando assim um aprofundamento das investigações da Receita Federal. Agora vamos falar do esporte. Abel Braga não resiste à pressão e pede demissão do Flamengo. Informações com o repórter Felipe Esboril. Abel Braga não é mais o técnico do Flamengo. Na manhã desta quarta-feira, o treinador pediu para deixar o Mengão. Incomodado com o isolamento, ele pediu demissão e a diretoria do Flamengo ainda não confirmou. O treinador foi até o Ninho do Urubu, como estava previsto, para o treinamento da tarde desta quarta-feira. O clube já iniciou os contatos com o treinador português Jorge Jesus. Multicampeão pelo Benfica, Jesus foi eleito o melhor treinador de seu país por 3 anos e conquistou títulos pelo esporte. Seu último trabalho foi o Al Hilal, da Arábia Saudita. O desgaste entre Flamengo e Abel Braga era crescente desde a derrota para o Internacional de Porto Alegre, no Campeonato Brasileiro. O distanciamento entre ele, jogadores e diretoria, era evidente. O estopim da relação foram as cobranças após Abelão dizer que era óbvia a escalação do Flamengo reserva para o jogo contra o Fortaleza. Leomir e Fábio Moreno, auxiliares, também vão embora. Na hierarquia da comissão técnica, Marcelo Salles pode vir na sequência e assumir interinamente a equipe. Maurício Souza, do Sub-20 do Flamengo, também é cotado para ocupar o cargo. Flamengo que tem mais 4 compromissos antes da Copa América: Fortaleza, Fluminense, CSA pelo Campeonato Brasileiro e o Corinthians, terça-feira, pela Copa do Brasil. Abel Braga voltou ao Flamengo no início deste ano, depois da passagem de 2004. Na última temporada, foram 32 partidas, 19 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. 59 gols marcados e 29 sofridos. Agência Rádio Web, com informações do Flamengo, Felipe Esboril. Sistema auxilia no enfrentamento da crise penitenciária no Brasil. Informações com o repórter Igor Pereira. O Sistema Eletrônico de Execução Unificado, CEU, é uma plataforma online para concentrar e disponibilizar com rapidez os dados sobre o sistema carcerário dos estados brasileiros. O projeto foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná e o Conselho Nacional de Justiça decidiu adotá-lo como sistema nacional. O Tribunal de Justiça do Pará já concluiu a digitalização de mais de 11 mil processos. Uma equipe do CNJ está no estado para auxiliar a implantação desses processos no sistema. A juíza Fernanda Orsomarzo, que faz
parte da equipe do Conselho, explica como funciona esta etapa. Nós precisamos lançar todos os incidentes da execução para que o sistema ele trabalhe para o juiz e para o servidor, para que ele acuse benefícios que estão para vencer, progressões que estão para vencer, e assim é que o sistema vai rodando de uma forma automática. Por isso que a fase da implantação é tão importante, é a mais importante, porque é ali que o CEU se justifica como algo inovador, algo revolucionário dentro da execução penal. Ainda segundo a juíza, a partir da implantação dos processos judiciais no sistema, é possível criar medidas para enfrentar a crise no sistema carcerário. Infelizmente, hoje, essa situação de caos carcerário, caos penitenciário, se dá muito por conta de tantos processos, do número de processos que nós temos ali no nosso julgamento, e isso acaba fazendo com que muitos processos sejam atrasados na forma com que se trabalha. Então, com o CEU, não. O CEU, trabalhar de forma correta, ele dá uma maior segurança, uma maior rapidez, uma maior transparência ao juiz. Os tribunais do Brasil têm até o final deste ano para implantar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Outras informações estão disponíveis no site do CNJ. Agência Rádio Web de Belém, Igor Pereira. Você está ouvindo um giro de notícias com os repórteres da Agência Brasil, aqui no Boletim Panorama News na Rádio Falcon, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua companhia. Mais uma notícia chegando. Parceria entre CFF e Anvisa visa aprimorar a regulação na saúde. Informações com a repórter Denise Coelho. O Conselho Federal de Farmácia vai assinar um termo de cooperação com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. O anúncio foi feito durante a abertura do 12º Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar em Fortaleza, no Ceará. Como detalhe, a diretora da agência, Alessandra Bastos Soares, a ideia é formalizar a aproximação entre as duas instituições por meio da realização de encontros e grupos de trabalho com farmacêuticos e técnicos da Anvisa. E isso para discutir as diretrizes relacionadas a temas diversos de interesse da sociedade. E o objetivo é exatamente esse, a construção de um marco regulatório para medicamentos, para alimentos, produtos para a saúde, cosméticos, saneantes, tabaco, agrotóxicos, todos esses temas que estão dentro da Agência Nacional, que eles possam ser amplamente discutidos com o Conselho, que nós possamos receber essa contribuição daqueles farmacêuticos que vivem, o dia a dia da sua profissão, que estão no fronte batalhando de fato para que a saúde pública no Brasil ela seja sim digna de respeito, que a gente cumpra a nossa missão, que é de fato resguardar o cidadão. A diretora da Anvisa ressalta a importância da aproximação com os conselhos de farmácia. A expectativa é que essa troca de experiências contribua para aprimorar o serviço prestado pela agência. O nosso objetivo é normatizar cada vez com mais clareza, com mais objetividade, é entregar normas cada vez mais aplicáveis e factíveis para que, de fato, que a nossa missão seja cumprida, que também é a missão do nosso conselho. Então, como farmacêutica, eu fico muito contente, muito satisfeita e muito esperançosa que essa aproximação renda um trabalho realmente robusto e que a entrega para a sociedade daquilo que nós fazemos, que é garantir a qualidade da saúde do cidadão, seja de fato preservada. Atualmente, 80% do quadro de pessoal da Anvisa é composto por farmacêuticos. Agência Rádio Web. De Brasília, Denise Coelho. A última informação é que o censo 2020 terá questionários menores e orçamentos baixos. Informações com o repórter Leno Falque. O censo 2020 terá questionários menores do que os aplicados em 2010. Segundo o IBGE, apesar de reconhecer o contexto de restrição orçamentária, a mudança está em sintonia com a tendência internacional. O órgão visa uma modernização que torne a operação mais simples e ágil. O questionário básico, com 25 perguntas, será aplicado nos 71 milhões de domicílios do Brasil. Em 2010, foram 34 questões. Conforme simulações realizadas, a mudança vai
representar uma queda de 7 para 4 minutos em cada abordagem. Já o questionário mais completo, destinado a uma amostra de 10% dos domicílios, teve uma redução de 102 perguntas para 76. A meta é investir pouco mais de 2 bilhões de reais, valor abaixo dos 3 bilhões previstos inicialmente para o censo 2020. O censo brasileiro é realizado a cada 10 anos e é a única pesquisa domiciliar que vai a todos os 5.570 municípios do país. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Chegamos ao final do Boletim Panorama News, prometendo voltar brevemente com muito mais informações para você. Aqui a informação ela é na íntegra, a informação em tempo real. Compromisso com a verdade. Apresentou Luiz César Moreira, direção técnica Moroni Silva e Diego. Também este programa tem o apoio total das turmas de jornalismo e publicidade e propaganda. Fonte de informações, Agência Brasil, A Crítica e Climatempo. A frase do bem, para encerrar o programa de hoje: a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo programa. Tchau, tchau. Boletim Panorama News, o seu boletim diário de notícias, aqui na Falcon Rádio Web. Boletim Panorama News.